pastor Obédio tem a palavra nesta noite. É muito bem-vindo, por favor. Ele já esteve aqui conosco, né? No passado, creio que uma ou duas vezes, já passou aqui. Foi até Angola, aleluia, sendo que é uma bênção podermos passar o microfone, a palavra para o nosso querido pastor Obédio. Põe o seu microfone, pastor, e fique à vontade. E como dizemos aqui, fala que o teu servo ouve, em nome do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Alô, estão ouvindo bem? Todos? Amém. Muito bem. Eu estou muito agradecido a Deus, muito. E eu não sei você, mas quando eu me ponho numa posição como essa, meu corpo fica tudo tremendo. Independente se eu estou aqui online, mas olha, se eu pudesse sair fora, eu fugia, viu? Mas Deus não quer que a gente foge dessas coisas. Aperta o coração, aperta. Principalmente diante de um professor, diante de um missionário como você, né, irmã Raquel, eu fico apertado, muito apertado. Mas agradecido a Deus, até porque pelo assunto que vou falar, como diz, aqui nós estamos diante de um altar diante de Deus. Aqui estamos em espírito, né, visivelmente, não física, mas estamos diante de Deus. Agradecer muito pela sua vida, né, Raquel, e a sua família. Nós estamos bem aqui, Rafael, Tiago, Débora, Anita, e estamos felizes, agradecido a Deus nessas lutas que estamos passando, assim como você aí acabou de anunciar, também aqui estamos vivendo esses dias difíceis. E não poderia ser, em tempos de difícil, uma mensagem também para um tempo difícil. Falou muito ao meu coração quando, na semana passada, o assunto da escola dominical na Igreja Betânia foi sobre o altar. A irmã Vânia dissecou sobre o assunto, sobre a renovação do altar. Aí eu peguei esse gancho e queria falar sobre o altar. Pastor Júlio, é um privilégio para mim. Deixei aqui registrado. Estou aqui no meio de homens e mulheres de Deus que estão aí, né, ouvindo. Raquel, Mateus, Gabriel e outros que estão aí nos ouvindo. Eu digo que o poder de Deus, aprove a Deus a oportunidade aqui de apresentar. Na semana passada, como disse, o texto que a irmã Vânia leu foi Esdras capítulo 3. Esse texto, ele é muito belo, esse texto. E eu me regozijei nisso, porque quando Moisés, a lei de Moisés e o povo prepararam o altar para adorar ao Senhor, havia alegria. Eles choravam e eles alguém perguntava: você está chorando de alegria ou você está chorando por quê? Havia uma confusão. Um chorava de arrependimento e outros choravam de alegria. E o choro se ouvia de longe. De longe se ouvia o choro. No altar de Deus. Então eu queria dizer que altar é uma ferramenta para se chegar a Deus. Um lugar para estar com uma atitude de amor, respeito e reverência. Nós estamos no altar aqui. Eu agradeço a Deus que na semana passada cultuei com você, na retrasada, quer dizer, cultuei com você e me senti tão feliz por estar num culto a Deus. Estar aqui reunido num culto a Deus. Sentimos a presença de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Romanos capítulo 10 e 7, eu não vou ler o texto de Esdras, mas Romanos 10 e 7
nos diz assim: de sorte que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se nós reunimos aqui para dissecar sobre a palavra de Deus, nós vamos sair daqui obrigatoriamente diferente do jeito que chegamos, porque estamos diante da palavra do Senhor. Nos últimos dias eu tinha falado sobre fé, e fé, um dos maiores barreiras da fé é a imperdoabilidade. É quando não há perdão, nós temos a dificuldade de a nossa fé ser edificada. E em segundo lugar, é o que nós estamos fazendo aqui. Se nós não nos reunimos para ouvir a palavra, nós não também temos fé. E a fé vem por ouvir a palavra. E em terceiro lugar, é ser agradecido. Agradecer andam de mão dadas com a fé. Ser agradecido. Aleluia. Ser agradecido a Deus. É ser agradecido a Deus. Muito bem, nosso altar. Estamos em tempo difícil. E aqui eu falo palavras fortes durante o medo e a incerteza de muitos. Medo e a incerteza de muitos. Romanos capítulo 12, 1. Que nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra essa de Romanos, capítulo 12, verso 1, é o nosso altar pessoal. É o nosso culto a Deus, é o nosso altar pessoal. Nós temos 3 altares. E eu quero dizer sobre esses 3 altares. O altar pessoal é aquele que você reserva o seu tempo para meditar na palavra, para abrir seu coração, para chorar. Esse é o primeiro altar. O altar onde você e Deus somente. Mas tem o altar da família. Você e sua família, quando adora a Deus, é o seu altar. Sua casa é um lugar do seu altar. É o segundo lugar. Né? Por exemplo, nós podemos observar que a família está sendo destruída hoje. Você é conhecedor do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Família é o alvo do inimigo. Ele quer destruir família. Edificar um altar na nossa casa significa fazer a escolha que Josué fez. Lá no capítulo 24, 15, que nos diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Palavra que está registrada em Josué. E em terceiro lugar, temos o altar congregacional. 3 altares. O altar pessoal, o altar da família e o altar congregacional. O altar congregacional é onde louvamos a Deus, a igreja, onde as famílias vão para a igreja. A igreja é forte quando as famílias são fortes. Então, o altar, terceiro altar, é o congregacional. Altares são ferramentas para chegar a Deus. Um altar, um lugar onde a gente está com a atitude de amor, respeito, reverência. O arrependimento cresce quando a gente está em bons altares. Aí o arrependimento. Hoje perdemos o medo de altar. Geralmente se tornou rotineiro. Não um medo de medo, mas um medo de respeito, um medo de reverência. O mundo está sofrendo. O mundo está sofrendo, pois não construímos altares pessoais para levar
a alma diante de Deus. Altares pessoais. Por exemplo, um exemplo. A oração é parte do altar. Sempre. Você começou aqui nesse altar hoje com oração. Oração é parte do altar. Sempre a oração é parte do altar. Agora você vê, eu comparo hoje a oração, não sei se você vai concordar, mas a oração hoje é como aquele pneu que chama step, o step do carro. Ele está lá atrás, você só usa quando o seu pneu fura. Você pega o step e você coloca no seu carro porque você furou. Então, a oração hoje está assim. Olha, eu tenho ali a oração. Quando eu precisar, eu vou lá e pego a oração para poder chegar adiante. Mas não é bem isso, né? A oração é o altar onde estamos no altar do Senhor. Noé, capítulo 8 de Gênesis, Noé edificou um altar ao Senhor. Noé edificou um altar ao Senhor. No verso 20, Gênesis capítulo 8, 20, diz assim a palavra de Deus. E edificou Noé um altar. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Gênesis capítulo 8, 20 e 21. Altar, Noé fez um altar. Interessante que duas palavrinhas que eu destaquei aqui é que a imaginação da mente do homem, Deus fala. E também quando ele diz que deixa uma promessa para nós: não mais destruirei o homem por causa da sua imaginação, do homem da sua imaginação. Mas também em Gênesis capítulo 12, 7, aqui tem alguns textos anotados, Gênesis. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Deus aparece a Abraão e ele edificou ali um altar. Mas eu quero destacar no verso 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ali ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Altar. Abraão edificou o altar. Em Gênesis 12, 8, a continuação aí, partiu Abraão dali para o monte do leste de Betel, e armando a sua tenda, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, 18, então Abraão retirou a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que está em Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Abraão. E Gênesis 22, 9, na continuação, e chegaram a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça mal, nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia.
Hoje reflito sobre o valor de construir altares e me debruçar sobre eles a cada passo que caminho na vida. Você pode se preocupar, você pode construir altar, é com você. Os grandes homens da Bíblia construíram os altares para adorar, se arrepender, orar, louvar, oferecer ao Senhor. A construção de altares pode ter um retorno mais adiante. Onde você puder dobrar o seu joelho, ali é seu altar para Deus. A quem adoramos em espírito e em verdade. Eu estava no Brasil agora, nesse ano, em 2020, em fevereiro. Eu estava em Minas Gerais, no mês de fevereiro. E eu fui visitar a minha mãe e tive a oportunidade de ir aonde a mãe da minha mãe morava. Ela cultuava a Deus. Eu me lembro, isso já tem 55 anos. Lá tem uma igrejinha, hoje está um pouquinho maior o local. É simples como hoje. Ali um altar de adoração. Quantas histórias lindas saíram dali, daquele altar, daquela igrejinha. Sinceramente, eu acredito que aqueles que realmente amam a Deus constroem altares. Pessoal, familiar e congregacional. Construir altares. Ué. Os altares não precisam ser cortados, polidos de pedra, de madeira, de gesso ou qualquer material. Deus nunca quis altares de grande valor. Nós não adoramos altares. Isso é idolatria. Altares nunca podem ser grandes ou zona de conforto. Altares não é zona de conforto. Altares são ferramentas para chegar a Deus. Um lugar para estar, visitar com atitude de amor e respeito. Hoje perdemos medo de altar. Não é um medo de medo, mas um reverente e respeitoso. Temos poucos lares com altares. Aqui em Forte Maia, onde eu vivo, quando faço visita, eu posso ver isso de perto. Eu fico pensando, a minha avó quando orava. A minha avó quando orava. Hoje eu sou abençoado por isso. Estão registrados diante de Deus as suas orações. Há muitas crianças que nunca ouviram a oração fervorosa pelo pai ou pela mãe. Aqui fazemos uma vez por ano. Nós nos reunimos. Você sabe que aqui o Thanksgiving, dia de ação de graça. A família se reúne e nossa família se reúne, fazemos um altar. E aí agradecemos a Deus pelo país que vivemos, pela liberdade que nós possuímos aqui, pela graça de Deus. O altar é mais do que um ensino na escola. É mais do que um certificado na parede. Eles estão gravados no coração do filho, para sempre, quando apresentamos o filho no altar de Deus. No altar de Deus. Como você pode honestamente manter um memorial desse de muitas vezes que nem lembramos? Onde estão aquele altar? Na igreja? Onde está o nosso altar? Abraão foi transformado e abençoado, porque construiu altares e passou o tempo neles. Abraão colocou sua visão, seu precioso filho, a quem tinha um amor maior, o seu único filho, e devoção. Abraão construiu muitos altares a Deus. E em alegria, em memorial e em crises. Muitas vezes, descobrimos que muitos visitaram os altares de Abraão, mas não há registro de Ló construir algum altar. Ló não construiu o altar. Está escrito, visitando o altar de Abraão, seu tio, construindo
construiu altares, Ló nunca há registrado que construiu o seu próprio altar. Você observa que Ló não construiu o altar. Encontramos lá muitas vezes ele encrencando com Abraão. Ló encrencando com Abraão. E a oração do seu tio foi abençoar ele, a sua família e todos. Os netos, registros aí que foram construídos. Os altares de Abraão influenciaram a Ló e muitas gerações. Qual é o preço de não ter construído o altar? Ló não construiu o altar. Qual é o preço de não construir altar? E viver no altar público, o altar dos outros. Parece que os altares, hoje, pode dizer sim ou não. Na nossa geração, nossos olhos, nós vimos com nossos olhos, encontramos um altar. Um altar onde você coloca em destaque, na sala. Não é? Está ali na sala onde todo mundo pode ver, para lá e para cá. O altar. E a TV, a televisão. E as pessoas estão focadas naquele altar, mostrando ali o seu... Não é? A realidade é o que você ama, você encontrará tempo para. Aquilo que você ama, encontrará tempo para. Mostre-me aonde você gasta o seu tempo e mostrarei o que você ama. O que é importante e o que valoriza. Onde estão os seus altares? Onde estão? A TV é um tipo de altar que é adorado. Ou hoje, não tanto, mas nosso tempo, nós já vimos isso e quanto nos deu, né? O materialismo. Mostre aonde as crianças passam seu melhor tempo. Mostre-me aonde o pai gasta o maior tempo. As arenas esportivas, por exemplo. Arena esportiva. Tomar altares na sociedade. Um emprego, uma viagem, família, filho. Mostre qual o seu altar e mostrarei o que você valoriza. Eu resumo. Altares são ferramentas para chegar a Deus. Um lugar para estar, visitar, com atitude de amor, respeito, arrependimento, cresce quando estamos no altar. Aleluia. Posso dizer realmente que vejo desenvolvido a arena esportiva, torna-se altares, a nossa sociedade. Nós oramos, pedimos a Deus, o nosso país, por exemplo, eu vivi isso. O esporte se tornou um altar, onde muitos joelhos se curvam e os gritos de júbilos. Eu vivi isso. No final do campeonato, cancelaram o culto e colocaram um telão para ver o final do campeonato. Dentro do salão. Eu vi isso, eu vivi isso. Né? Eu creio que devemos derrubar os altares estrangeiros que são para raio, para atividades demoníacas, e substituir os altares, o povo de Deus que ora. Enquanto eu estou abordando aqui altares estrangeiros, por que não discutir também a música no mundo? Altares, a lista de grandes, a lista é muito grande. Uma ferramenta mais perigosa, das quais o inimigo derruba altares, é a raiva, a amargura e a falta de perdão. Isso para nós. Esse é o povo que vai morar no céu. Para nós. Esse gera um espírito de atitude que destrói o nosso amor pelo altar. A raiva, a amargura, se nós temos isso, ele destrói o amor pelo altar. Se torna geradora, são fonte de energia negativa que nos mantém afastado do altar. É a Bíblia. A Bíblia, Mateus capítulo 5, 23 e 24. É a Bíblia. Deixe ali, diz assim a palavra. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Vem e oferece o teu presente. Quando vemos isto, não podemos sequer oferecer um presente no altar. Devemos ir corrigir e depois voltar ao altar. Altares são ferramentas para chegar a Deus. Um lugar para visitar e com atitude de amor e respeito. Arrependimento cresce em bons altares. Muitos continuam chegando ao altar com presentes poluídos. Se você tem uma discórdia ou sabe que alguém tem contra você, você pode não estar qualificado para ser abençoado. E outras consequências. Um relacionamento ruim no altar se torna um câncer que cresce e vai destruindo as células saudáveis. Nós chamaríamos isso de parasita, sugando, tirando a eficácia do altar e deixando doente e fraco. O cristianismo sem vida. Devemos considerar nossos altares e avaliar. A única maneira real de alterar, mudar, transformar a vida de qualquer pessoa é no altar. O aconselhamento não pode fazer isso. Nenhum aconselhamento. Não existe aconselhamento para fazer transformação de pessoas, nem alterar. Sabedoria, conhecimento também não. Não tem conhecimento nem sabedoria. Devemos voltar ao altar. O altar. O altar é lugar de sacrifício, oferecer algo para Deus, lugar de reconciliação, sangue derramado, lugar de perdão, oferta pelo pecado, expiação, adoração, fazer nossos pedidos, memorial, a cruz do Calvário, o altar. Aleluia. Josué, quando cruza o Jordão, ele levanta um memorial, um altar com 12 pedras, tirada do rio. Um altar e adoração ao Senhor. O sangue de Jesus, o altar perfeito. A expiação, reconciliação, justificação e redenção. Um novo começo. Elias, o profeta, advertiu o povo a decidir a quem deveria servir. Reis, 1 Reis, capítulo 18, verso 15. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Aleluia. Quando eu li esse texto, lembrei do pastor Júlio. Lembrei de uma mensagem que nós tivemos numa casa de família, há tantos anos atrás. És tu, perturbador de Israel? Pastor Júlio pregou nesse dia. E eu me lembro até o dia de hoje. És tu, perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu-se os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Altar familiar é a família unida, servindo a Deus. A família está sendo destruída pela cultura atual.
Edificar um altar em nossa casa significa fazer a escolha que Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero finalizar com as palavras do apóstolo Paulo aos gentios, capítulo 17 de Atos, verso 23. Porque passando e vendo o vosso santuário, achei também um altar. Achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Altares são ferramentas para chegar a Deus. Um lugar para estar com uma atitude de amor e respeito, reverência. Aleluia. Eu estou aqui no altar. Eu sei que amanhã vou ser abençoado por causa desse. Obrigado, pastor. Aleluia, pastor Obed. Amém. Muito obrigado pela essa mensagem, por esse estudo bíblico. Somente fazendo uma breve, rápida recapitulação de algumas coisas que eu anotei aqui, porque alguns estavam também entrando na linha, no meio da mensagem. O pastor Obed nos falou sobre o altar como ferramenta para nós nos chegarmos a Deus. Um altar como um lugar de uma atitude de respeito, de reverência, é onde a fé ela cresce, mas se o altar estiver quebrado, se não houver falta, se houver falta de perdão, se houver falta de cultuarmos a Deus, ou seja, de nos congregarmos, se houver falta de agradecimento, não haverá a fé nesse altar para que o teu sacrifício chegue a Deus. Ele falou sobre 3 altares. Gostei muito, pastor Obed, obrigado por esses 3 pontos. É um altar pessoal, é naquele momento que você levanta-se de madrugada, é o teu jejum pessoal, é aquele momento que você vai chorar diante de Deus, o que Jesus falou, fecha a tua porta em segredo e fala com teu Pai e Ele te ouve, é o teu altar pessoal. Ele também falou sobre a necessidade de termos um altar de família, ou seja, eu e a minha casa, não porque vamos à igreja ou porque, olha, nós temos uma Bíblia em cima da mesa, mas porque reunimos a família para estarmos em oração. Pastor Obed, lembro-me muito bem, e a Vânia também está aqui na linha, ela sabe de que quando meu pai e minha mãe reuniam na mesa, no café da manhã, a primeira coisa de manhã cedo era ensinar a ler a Bíblia, ensinar a cantar o hino da harpa, e aí de mim se dormisse, né? Eu ainda me lembro que vinha o tapa, né, na cabeça, porque a gente estava meio dormido ainda, mas é a família tem de ser estabelecida no altar para Deus, é o que a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e aí vemos o seu testemunho, pastor Obed, onde a sua avó servia ao Senhor, onde a sua mãe servia ao Senhor, onde o irmão serve ao Senhor, e os teus filhos agora também servem ao Senhor. É o que foi falado na outra semana também sobre a nossa herança, aleluia. O pastor Obed também falou, queridos irmãos, sobre nós construirmos altares. Algumas vezes estamos tão preocupados em termos um lugar bonito, com muita aparência, com muita luz e muita, me permita, fanfarra, mas o importante é de que se esse altar for de madeira, de gesso, de areia, ou seja, a simplicidade do teu coração diante de Deus, ele recebe. E por isso de que Abraão construiu vários altares, disse ele. E olha, há muita coisa que eu anotei aqui, e o importante no fim é de que ele disse que temos que tomar cuidado, queridos irmãos, é um alerta para esta geração, para que nós possamos tomar atenção para que o nosso altar não seja tomado pelo Instagram, Facebook, YouTube. Antigamente, na nossa época, o pastor falou da televisão, né? Era a novela da Globo. Hoje em dia temos que tomar atenção para que os nossos altares não sejam disseminados ou desintegrados
degrados ou haja corrupção por causa das coisas que tomam o tempo de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida da família e também do altar congregacional. Foi o terceiro tipo de altar que o pastor Obed falou, queridos irmãos, que as nossas igrejas, mesmo que nesse meio de pandemia, nesse meio de crise, nesse meio de situação tão difícil, onde em alguns lugares, como ouvimos falar agora, não sei se vocês aí na América tiveram essa notícia, mas eu recebi essa notícia há 2 ou 3 dias atrás, de que no estado da Califórnia o governador proibiu até que as pessoas tenham estudo bíblico em casa, ou seja, é uma oposição direta do diabo contra a igreja do Senhor. Disseram de que as pessoas que se reúnem na igreja não podem cantar, ou seja, estão tentando abafar, estão tentando diminuir, estão tentando desfazer do altar, mas é momento, como disse o pastor Obed, como o profeta Elias, que sobe diante daquele monte e desafia a Baal, e para desafiar a Baal ele teve que então limpar o altar, teve que restaurar o altar, aleluia, e que nesta noite possamos realmente fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se o nosso irmão Cléuzio, eu vejo de que ele está na linha, aleluia. Cléuzio, se ainda estás na linha, por favor, eu quero te pedir que você possa fazer uma oração, Cléuzio, de bênção. Vamos abençoar o pastor Obed, vamos orar por ele, pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Põe o teu microfone, Cléuzio, e vamos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus, pedindo a graça sobre ele nesta Amém. noite. Tem a palavra, irmão Cléuzio, por favor. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, santo e poderoso é o teu glorioso nome, Pai da glória. A ti nos exaltamos e louvamos para todo sempre e sempre, Senhor amado. Lhe agradecemos, Pai, pela palavra que tocou em nossos corações, Pai. Foi dito aqui sobre o altar, Senhor, e muitas das vezes o nosso coração também, Senhor, é um altar. Ajuda-nos, Pai, Deus da glória, a preparar o nosso altar, Deus da glória, para ti, Deus da glória, para sacrificarmos, Deus da glória, e para ofertarmos, Senhor, diante do teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pela palavra que foi aqui proliferada e semeada nos nossos corações, Senhor amado. Obrigado, Deus da glória, por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor amado. Obrigado, Pai da glória, Senhor, pela união, pela graça que Tu tens nos dado, Senhor, Deus da glória. Que embora estes momentos difíceis, Deus da glória, mas nós continuamos unidos, Deus da glória, orando uns pelos outros, Deus da glória, unidos em espírito, Senhor. Entrego nas Tuas mãos o resto da nossa noite, Deus da glória, e pedimos a Tua graça e que a Tua bênção, que os Teus anjos possam estar sempre conosco, Deus da glória. Entregamos tudo nas Tuas santas e benditas mãos, e o povo de Deus diz: Amém. Amém, amém. Obrigado, Cléuzio, pela oração, e queremos abençoar o pastor Obed, a irmã missionária Anita. Eles têm um programa de rádio, é semanal, creio que, né? É semanal, pastor Obed. Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, e ele está evangelizando o Brasil toda semana. É todo sábado, pastor? Sábado às 9 horas, às 13 horas e segunda-feira às 4 da tarde. Inclusive, eu quero pedir oração, porque esta mensagem amanhã vai estar lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E esta mensagem é específica porque é o lugar aonde todas as casas que você entra em Petrópolis, ali tem um altar. Ali tem um santo, ali tem uma cruz, ali tem um altar. E eu sei que milhares de pessoas amanhã vão estar ouvindo esta mensagem do verdadeiro altar. Amém. Então, amém, pastor. Eu amém. peço a oração, os irmãos, porque esta mensagem estará entrando aí em Petrópolis, Rio de Janeiro. Amém. Pastor Obed, também, qual é essa rádio? Porque o irmão me enviou um link, mas se alguém quiser estar ligado e ouvir a rádio ali no Brasil, como é que nós aqui na África podemos? Porque o irmão enviou o link para mim, eu ouvi, se ouve perfeitamente, sem problema nenhum aqui em África do Sul. Como é que alguém poderia
ouvir. Será que o pastor talvez poderia enviar o link para mim, eu envio para o pessoal? Como é que nós podemos fazer? Perfeitamente, pastor Júlio. O link chama-se Radionet, e Radionet abrange todas as rádios no mundo inteiro. radionet.com.br. Porém, quando você clica em cima do link, já abre direto. E o link eu posso mandar para ti, você pode enviar para todos. Amanhã vai ouvir essa mensagem novamente. Vai Amém. ouvir essa mensagem, porque eu quero alcançar aqueles que vão para o altar e não adoram o altar de Deus, mas adoram o altar que faz. Então, exato, pastor Obed. É muito importante, porque o irmão está falando sobre a questão do catolicismo romano, apostólico romano, e da tradição mariólatra que existe no interior do Brasil, mas tomando o contexto africano, existem milhões de pessoas que têm seus altares a demônios em Angola, em Moçambique, aqui na África do Sul. Pessoas que foram libertas. Temos muitos jovens que, vindo estudar aqui na África do Sul, quando chegavam aqui, vinham com algum objeto, vinham com alguma coisa amarrada. Lembro-me de que o Banga está assistindo o nosso culto hoje, e a esposa dele, bem no início, quando chegou isso, estamos falando de 16 anos atrás, mais ou menos, o irmão dela, se eu não me engano, chegou e eles pediram oração, eu fui lá orar por ele, porque problemas espirituais muito graves, e o rapaz estava todo marcado, da ponta da cabeça até o pé. Tivemos que orar, desfazer, desamarrar aquele rapaz. Por quê? Porque as vidas estão amarradas, estão em cadeias de altares antigos, a ponto tal, pastor Obed, para o irmão entender um pouco do que se passa aqui. Temos pessoas que vêm à igreja, pessoas que fazem o discipulado, são batizados, estão no coral. Olha, são pessoas, você diria, são crentes formidáveis, mas aí quando voltam para o seu país, existe aquela força das tias, dos tios, dos familiares, que dizem, não, nós temos que fazer, aqui se chama a tradição, temos que fazer a tradição, ou seja, derramar sangue de porco, oferecer coisas, e as pessoas ficam amarradas em altares. E é como o pastor falou, e é verdade, e é muito crítico, hoje escolheis a quem vós quereis servir, ou aos deuses que os vossos pais adoraram, e nós já falamos tanto sobre isso. Porém, por isso estou dizendo, mande esse link para mim, pastor, porque aí eu vou mandar para os crentes, para que os crentes enviem para os seus irmãos, seus familiares, para que não apenas no Brasil, mas aqui em África também possam ouvir esta mensagem sobre os altares. Eu vou dar a oportunidade para a Raquel fazer os agradecimentos das pessoas que estão conosco nesta oportunidade. Depois estaremos encerrando nesta noite. Okay. Primeiramente, queremos dar bem-vindo a todos, né? E principalmente ao pastor Obed, que temos tanto carinho, tanto amor por ele, e sempre foi uma bênção na nossa vida. Mas queremos também dar bem-vindo ao John Maravilha, também ao Júlio Gabriel, ao Júlio Tati de Portugal, que é nosso, a MC está aí também, a Luzia está aí, também a Marisa Cachoeira de Goiás, e o Mateus, o Banga, né? O Banga está aí, a Rachel está sempre conosco, graças a Deus, a nossa Sônia, Vânia, Maria Rita, e tínhamos alguém também, irmã Neuza, parece que está, ela ainda está aí? Já saiu? Temos a nossa Filomena, a mãe da Zina, também está aí. Então, que sexta-feira que vem estejam conosco também, a irmã Issa também está aí, a Anaíssa, e que estejam conosco, que vai ser de bênção para as nossas vidas, amém? Vou chamar os meninos. Irmãos, antes de nós desligarmos e antes de nós orarmos para encerrarmos o nosso culto, dando alguns avisos locais, de que, como eu disse, nós temos um irmão de uma das congregações que foi fazer o exame e declararam que ele tem o Covid-19. Portanto, vamos estar em oração para que nós possamos
ouvir boas novas. Ele já não vem à igreja por muito tempo, portanto, mas é uma pessoa nossa, e de que, estando em um lugar, ele crê de que pegou o vírus lá em outro lugar, mas já não vem à igreja por causa dessa situação, por ser idoso e tal, mas vamos orar para que o Senhor o proteja. Também queremos dizer de que a intercessão continua, nossa irmã Aline está aí na linha, e ela sempre convida os irmãos para estarem presentes, e no domingo ela está tendo, Aline, não sei se podes falar um pouco, 5 segundos aí, para falar um pouco sobre o que é que estás preparando para o domingo. Podes pôr o microfone e o vídeo e falar um pouco para nós, Aline, sobre o trabalho que vai acontecer no domingo? Senhor, a todos, obrigado pela oportunidade, pastor Júlio, pastor Obed, muito obrigada também pela a palavra, foi muito abençoada, foi muito usada pelo Senhor Jesus. Espalhe e expanda mesmo essa palavra. No domingo, às 16 horas, horário de Angola, vamos ter um debate com alguns pastores, reverendo Adriano, que é da Metodista, diferentes doutrinas, para abordarmos um assunto muito pertinente no dia de hoje, os dons espirituais, a natureza dos dons espirituais. Então, todos estão convidados, vou deixar aqui com o pastor Júlio depois o link, que vai ser no Zoom e depois transmitido ao vivo no Facebook. Então, quem puder participar, vai ser uma bênção, eu creio, a palavra do Senhor. Amém? Amém, Aline, muito obrigado, Deus te abençoe ricamente. Eu estarei ali também participando como pastor, são pastores de diferentes denominações, estaremos reunidos. Eu vou pedir que você ponha o seu vídeo, ligue o seu vídeo, eu chamei os meus meninos para aqui, cada um deles estavam num dispositivo diferente, eles vão estar tirando a foto comigo hoje. Tenho a Loli aqui atrás, pastor Obed, tenho ali atrás o meu Joshua, tenho aqui de laranja, o meu Benjamin, bem atrás de mim é a Zina, que é a namorada do Joshua. Portanto, cada um de vocês, por favor, ponha o seu vídeo para nós tirarmos uma foto. E enquanto você está fazendo isso, eu quero orar, eu quero agradecer a Deus pela tua presença aqui conosco. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai da glória, obrigado por esta noite de ensino. Obrigado porque nesta noite podemos ouvir e ouvimos, Senhor, tu falando aos nossos corações de uma maneira simples, objetiva, Senhor, e como aquela espada de 2 gumes que entra lá dentro e fala exatamente as coisas que nós precisamos ouvir da tua parte. Senhor, obrigado por essa noite, e é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, por favor, querido irmão, põe aí o teu... Rachel, põe aí o Celso, o Polaco também, a Rita também, o Nino, por favor, a MC, por favor, põe aí o teu vídeo para nós tirarmos uma foto. E tá ali o Banga, não sei se o Banga está sozinho ou se está com a esposa, mas olha, vamos todos juntos tirar, faça assim um adeus para mim, por favor, para nós podermos tirar essa foto. Isso, Deus abençoe a todos vocês, muita paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.